Boa noite, amados no Senhor. Vai tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para estudarmos o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Muito embora seja um capítulo pequeno, com apenas 11 versos, eu não o falarei inteiro. Eu quero abrir um parênteses para fazer 2 comentários e rapidamente iremos ao estudo. Os vídeos têm ficado extensos, eu admito e peço perdão a você. Estou pedindo perdão a você que assiste, até porque você que ignora, não interessa se ele tem 5 minutos ou 50 minutos, ou 50 horas. Você que gosta de assistir BBB e todas as novelas possíveis e imagináveis, isso é um problema seu. Agora você que quer aprender a Bíblia, mas não tem muito tempo, eu faço aqui um compromisso contigo de fazermos vídeos menores. A gente fala 4 ou 5 versos e depois você vai acompanhando e você vai chegar a um denominador comum. Este é o primeiro comentário. O segundo comentário, eu me sinto extremamente honrado, muito embora a honra, a glória pertençam unicamente a Ele, sempre e eternamente. Eu não quero honra, não quero glória. Mas o vídeo Depressão, o mal do século, parte 5, obviamente o título sugestivo já diz que tem outros 4 vídeos antes deste. Mas o vídeo, o último postado essa semana, parte 5, me surpreendeu. Ele conta hoje com mais de 10 mil visualizações e mais de 30 compartilhamentos. Então eu não posso precisar exatamente quantas pessoas viram o vídeo Depressão, o mal do século, parte 5. Se você ainda não viu, fica aqui uma dica. Assista este vídeo. Vamos começar? O anjo e o pequeno livro. O capítulo 6 forneceu informações sobre os primeiros juízos com selos, mas não sobre o 7º. Houve uma interrupção no capítulo 7 para selar os 144.000. Lembram-se? E para dar informações sobre as multidões que eles ganhariam para Jesus. Os 144.000 selados ganharam multidões para o Senhor durante a grande tribulação. Tá? O capítulo 8 encerrou a interrupção com o 7º selo sendo aberto. Ele descreveu os 4 primeiros juízos. Nós fizemos um vídeo sobre os 4 primeiros juízos, né? Mas ainda ficaram 3 trombetas para trás, que foram chamados também de 3 ais. O capítulo 9 falou de 2 ais. E agora que o capítulo 10 deveria tratar do 3º ai, ele não o faz. Novamente há uma interrupção aqui. A interrupção é para que João possa receber uma mensagem de um anjo poderoso
que lhe oferecerá um pequeno livro. O anjo não contará a João qual será o sétimo juízo com trombeta, mas ele lhe dirá o que ele fará, ele, João. Os resultados da sétima trombeta e do terceiro ai, nós veremos agora nos próximos capítulos 11 e 12. Vamos lá? Verso 1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. João aqui viu um anjo poderoso, como ele havia visto no capítulo 5, verso 2. Agora ele vê um outro anjo, né? Nós não conhecemos a identidade deste anjo aqui, do capítulo 10, tá? O verso 1. Mas nós sabemos que ele terá grande autoridade. Ele terá permissão para estar na presença de Deus e falará em nome dele. Provavelmente será um arcanjo que descerá do céu usando vestes incomuns. Vamos estudar um pouquinho este anjo. Primeiro, este anjo poderoso estará envolto em uma nuvem. O verso 1 está dizendo isso, né? Na Bíblia, a nuvem está associada com pelo menos duas coisas: a presença de Deus e o retorno de Jesus. Deus desceu ao Monte Sinai em uma nuvem e Deus conduziu os israelitas com uma nuvem. Jesus subiu ao céu em uma nuvem e voltará nas nuvens. As vestes desse anjo aqui podem ser um lembrete de que ele será um mensageiro de Deus, ou também de que Jesus voltará em breve. Esse Jesus voltará em breve não está falando do arrebatamento, ok? O arrebatamento é uma outra situação. Segundo, este anjo poderoso usará um chapéu. Chapéu? Não. Aqui diz: havia um arco-íris acima de sua cabeça. Então, certamente, esse chapéu, parecido com um arco-íris, em volta da sua cabeça. O arco-íris, todos nós sabemos, é um lembrete de que Deus prometeu nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Ele até colocou um arco-íris ao redor do seu trono. Você sabia disso? Ao redor do trono de Deus há um arco-íris, além deste que a gente vê quando o tempo está chuvoso, enfim. Eu não vou explicar aqui a formação de um arco-íris, tá? Não é essa a intenção. Então nós só podemos especular acerca do arco-íris sobre a cabeça desse anjo poderoso. Mas provavelmente simbolizará que Deus é um Deus de graça. Graça, favor imerecido, não de graça, sem valor, ok? Que cumpre suas promessas e que não deixará o mundo se destruir e que Jesus
provavelmente está voltando. Terceiro, o rosto desse anjo poderoso brilhará como o sol. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, com os 10 mandamentos, seu rosto resplandecia, porque ele estava na presença de Deus. Quando João viu Jesus na ilha de Patmos, o rosto de Cristo brilhava como o sol. A glória Shekinah de Deus no rosto desse anjo poderoso indicará que ele estava na presença de Deus. Quarto, as pernas desse anjo serão como colunas de ferro, colunas de fogo. Quando João viu Jesus na ilha de Patmos, seus pés eram como bronze polido, um símbolo de juízo. As pernas de fogo aqui desse anjo representarão o plano de Deus para assumir o controle da terra por meio do juízo divino. Nós gastamos 11 minutos para falar apenas o primeiro versículo do capítulo 10. Mas você nunca tinha visto e nem ouvido uma interpretação assim de um único verso, né? A honra e a glória sejam para ele, e não para o Silvio. Importa que ele cresça e eu diminua. Versículo 2, ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O anjo poderoso trará um livrinho aberto na mão. Enquanto ele estiver segurando esse livrinho, ele colocará o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra seca. Este é um gesto simbólico que foi usado em filmes muitas vezes. O protagonista navega para uma ilha nova ou para um país distante. Quando ele chega, ele sai do navio, entra em um barco a remo e é levado por seus marinheiros até a terra. Então, ele sai do barco, pisa em terra firme e reivindica aquela ilha para si. Interessante, né? Ele reivindica aquela ilha ou aquele país em nome de seu governante, se ele for um representante de algum governo. Aqui, o mesmo se aplica a esse anjo. Ele terá um pé sobre o mar, prestem atenção na explicação, tá? Ele terá um pé sobre o mar e o outro pé estará sobre a terra, enquanto ele reivindica a posse da terra em nome de seu rei, porque a terra é do Senhor. Aqui também, essa mensagem também pode ser direta para o falso profeta que sairá da terra, conforme Apocalipse 13 e verso 11, e também uma mensagem para o anticristo que sairá do mar. Apocalipse 13, verso 1. Não prejudique a terra nem o mar, eles pertencem a Deus. Podemos ainda falar o verso 3? Deu um alto brado, como
como o rugido de um leão, quando ele bradou, os 7 trovões falaram. A voz desse anjo poderoso será como um rugido de leão. Ele não é o leão. Ele não é o leão da tribo de Judá, como alguns até dizem, mas a sua voz será como a voz de Jesus, quando está irado. Mas Jesus fica irado? Sim, senhores. Leiam a Bíblia que vocês verão Jesus irado. Então ele falará como Jesus falaria. E o que ele dirá será o mesmo que Jesus disse. Enquanto ele falar, esse anjo poderoso, uma voz no céu rugirá como 7 trovões. Os 7 trovões simbolizam a voz de Deus. Ele declarará algo sério após a fala deste anjo. O verso 4, para a gente terminar, e não ficar muito extenso o próximo vídeo, tá? Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que dizia: sele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Você prestou atenção aqui no plural? Ouvi uma voz dos céus. Eu vou abrir um parênteses para dizer que Paulo disse em uma de suas cartas que ele foi até o 3º céu. Eu, Silvio, entendo que pelo número 7 ser o número da perfeição, existam 7 céus. Todavia, eu ainda não consegui provar isso para você. Se você se interessar, eu posso até buscar uma explicação para provar a minha teoria, mas não é isso que está em questão agora. Deus fará uma observação em sua voz com os 7 trovões, que até João poderá ouvir e entender, porque ele começará a escrever. Ninguém sabe por que João foi impedido de registrar esta mensagem misteriosa. Ninguém sabe. Mas ele ouviu e sabe muito mais do que foi permitido revelar. E as pessoas não precisam saber de tudo para confiar em Deus ou ser salvas. Você não precisa saber todas as coisas, tá? Mas também passar uma vida inteira sabendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos levará para o céu é muito pouco, né? Convenhamos. Você é crente há 50 anos e você não sabe nem onde fica o livro. Bom, deixa para lá, vai. Às vezes eu me acho tão crítico que nem eu me suporto. Lembre-se, o trovão também é símbolo da ira de Deus e de que sua fala provavelmente será reforçada pelo juízo divino. Uma vez que a voz ordenou ao apóstolo João que selasse as declarações, é tolice nós fazermos suposições. Nós já temos diante de nós aqui sangue, lágrimas, fome, sofrimento, desgosto,
matança, desgraça, temporal de granizo, incêndios, montanhas em chamas, monstros demoníacos, homens implorando para morrer e incapazes disso, porque a morte fugirá deles. Lembram-se do último vídeo? Então, sem dúvida, o que foi proibido a João, escrever, provavelmente estava além da imaginação e da compreensão humanas. E nós vamos parar no verso 4. Se não conseguirmos terminar o capítulo 10 no próximo vídeo, a gente faz 3. Já falamos 22 minutos em 4 versos apenas. O que me interessa é você compreender a palavra. Até porque a palavra ficará lá no YouTube por tempo indeterminado. Você pode assistir o vídeo hoje, não compreender e assistir amanhã novamente. E se você assistir 1, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, quantas vezes você quiser ou você não quiser, mas se eventualmente você assistir e você não entender alguma coisa, eu te peço em nome de Jesus. No rodapé lá do YouTube, tem um local para comentários. Tem um sinal maldito assim, que eu não suporto aquele sinal de positivo, especialmente quando eu estou conversando com uma mulher no WhatsApp e ela faz o sinal de positivo para mim. Isso aqui para homem é feio, para mulher é indelicado, tá? Mas tem um sinalzinho de positivo lá que você pode colocar se você gostou do vídeo, que eu vou entender aquilo como gostei. Desgraçadamente também tem um sinal assim, negativo ou não gostei. Fiquem à vontade. E tem também um espaço para comentários. Se você for escrever bobagem lá e falar mal do Silvio ou perguntar quando que aconteceu o dilúvio, quantos animais tinham dentro da arca, além de você não ter resposta, eu vou excluir o seu comentário. Mas se você for educado e você fizer alguma pergunta ou algum comentário em relação ao que foi dito no vídeo, você terá minha resposta. Eu vou buscar a orientação da parte de Deus e te darei a resposta até que você fique esclarecido, não por mim, mas pelo Santo Espírito de Deus, porque a palavra foi revelada para nosso conhecimento. Amém? Deus vos abençoe. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.